Ler integralmente, ler em profundidade um poeta não é fácil, e não é porque ler um poeta não se resume em soletrá-lo, em percorrer-lhe os poemas no intuito apenas de lhe apreender os conceitos e as imagens. Ler um poeta é senti-lo, é simpatizar com sua alma. E aqui simpatizar está no sentido etimológico, é refazer dentro de nós o seu espírito, todas as inquietações e anseios de sua alma, as misteriosas vibrações de seu estado lírico. E podemos estar convencidos de que não conseguimos ler um poeta nesse verdadeiro sentido, quando nos faltam o quê? O conhecimento da técnica interpretativa dos poemas e o conhecimento de tudo, ou de muito, porque o tudo é impossível, que constitui a poesia do poeta. A poesia romântica, do ponto de vista da técnica poemática, é diversa da poesia clássica e da poesia de 1880 para cá, isto é, da poesia realista, simbolista e modernista. O romantismo, em consciente atitude de oposição ao classicismo, conquistou uma nova poética. De modo geral, dominou nos séculos clássicos a preocupação do poema de forma fixa, soneto, sestina, rondó, rondel, etc. A preocupação dos esquemas rítmicos regulares e fixos, decassílabos, deícticos na sexta e na décima sílabas, ou na quarta, oitava e décima. Alexandrinos, deictos na sexta e 12ª sílabas, etc. A preocupação também de processos dialéticos racionalistas e da unidade temática ou conceituosa. Enfim, dominou nos séculos clássicos, sobretudo na Renascença, a obsessão do achado de uma poética regular, absoluta e universal nas verdades estéticas. O romantismo, contra o princípio de uma poética universal fundada em leis matemáticas do ritmo e em leis da lógica racional, defendeu a liberdade poética, fundada nos direitos da imaginação e da sensibilidade entregues a si mesmas. O poeta, e o mesmo assentou o romantismo com respeito a todos os artistas, e por que não dizer logo, com respeito a todas as manifestações do espírito, não é o artista que busca a beleza absoluta da expressão, é o artista que sente e logra fazer sentir intensamente a vida, sendo a experiência vital, a vivência, uma realidade personalíssima, singular e feita de instantes fugazes, de vibração psicossomática, misteriosa, imprevisível e involuntária. Não tem sentido uma poética a priori. Não há leis poéticas. Ritmos e estruturas lógicas nascem como realidades singulares e com a liberdade dos estados líricos espontâneos. Esse novo conceito de poesia e de poema explica no romantismo o desaparecimento dos poemas de forma fixa. Explica a variedade infinita dos esquemas rítmicos obtidos pela liberdade na colocação dos íctos nos versos e pela liberdade na mistura das medidas. Explica a prática constante dos cortes e dos encadeamentos, bem como o abandono frequente da rima, que para a poesia medieval e clássica foi obrigado estruturante rítmico estrófico. Explica a liberdade dialética. Mas a poética romântica diferencia-se da clássica não apenas pelo princípio da liberdade e do individualismo formais, também por procurar, e isso se exemplifica fartamente aqui, uma identificação com a poesia folclórica subestimada nos séculos clássicos, mas agora sobreestimada pela demofilia e pelo tradicionalismo nacionalista dos românticos, pois que mais legítima como espontaneidade lírica e como expressão do espírito e da sensibilidade nacionais. Desta busca de identificação com a poesia popular e tradicional, resultou para a poesia romântica essas duas características: a ritmo regular, poema isorrítmico e predominantemente musical, acentual, ritmo que dá ao poema quase o caráter de letra de cantiga. Vejam-se a este propósito em muitos exemplos a Canção do Exílio e o Canto do Piaga de Gonçalves Dias, Meus 8 Anos de Casimiro de Abreu, A Flor do Maracujá de Fagundes Varela. E B, o repetitismo de vária forma, paralelismo, refrão, que é o adejar do poeta em torno de uma ideia ou imagem força, que é o latejar de um tema no seu estado lírico. Vejam-se como exemplos Os Olhos Verdes, Canção do Exílio, Não Me Deixes,
de Gonçalves Dias, Se Eu Morresse Amanhã, de Álvares de Azevedo, A Valsa, de Casimiro de Abreu, A Flor do Maracujá, de Fagundes Varela, Boa Noite e Tirana da Escrava, de Castro Alves. Mas não creia, leitor, que só isto basta para entrar no mundo dos poetas românticos. É impossível a convivência com qualquer poeta quando sabemos tão só a língua que fala e os processos formais de que se socorre para expressar seu universo de emoções. Convivência, como o próprio termo elucida, é a identificação de vivências. Duas criaturas convivem entre si quando logram identificar-se em espírito e em coração, quando logram comparticipar do mesmo drama humano, das mesmas inquietações, das mesmas alegrias e tristezas, enfim, quando logram viver no mesmo diapasão espiritual, moral e sentimental. Eu sei, por anos de experiência no ensino universitário da literatura, que não é fácil estabelecer essa convivência, essa comparticipação do leitor moderno com o poeta de outra época histórica. As épocas históricas se diferenciam não tanto pelos fatos que nelas ocorrem, como pelo modo de ser dos indivíduos que elas engendram, que elas, por forças infinitas e indefiníveis, conformam. Uma época histórica é uma concepção do Criador e da criatura, uma concepção do universo, é uma maneira de gozar e de sofrer a vida. É uma problemática vital e um conjunto de soluções ou de tentativa de solução para essa problemática. É, enfim, uma maneira de ser e de compreender das criaturas humanas. Com razão, sentimos difícil conviver com espíritos de outra época, e nesse caso presente, com os poetas românticos, quando nos apretexamos apenas do conhecimento de seus recursos expressivos, de sua língua e de seus expedientes estilísticos. O conhecimento da gramática, da retórica, da poética e de uma época pode nos levar até ao conhecimento do sentido literal da língua dos seus escritores, mas o que está além desse sentido, que é todo o universo de ideias, de emoções e de belezas da obra literária, este só se alcança por simpatia, por identificação de nosso espírito com o espírito das épocas e de seus artistas. O romantismo opôs ao classicismo não apenas uma teoria da expressão, também o ideário artístico. Contra o universalismo estético, ideal supremo dos clássicos, os românticos realizaram uma arte de caráter individualista. O conceito de verdade, de bem e de belo universais, perfilhado pelos clássicos, mostrou-se ao espírito do homem romântico descrente, senão cético, de todas as concepções imediatamente passadas da realidade. Um conceito teórico puramente racional, sem raízes na experiência sangrenta, na afetividade, no idealismo de cada indivíduo. Para os românticos, a verdade, o bem e o belo são sempre concepções pessoais, individualíssimas, e, se não são legítimas para a razão universal, o são para a vida do indivíduo. Nesses termos, a obra de um poeta romântico não pretende expressar a verdade, o bem e o belo da razão pura, mas uma verdade, um bem e um belo emanentes da vivência do poeta. A obra de um poeta é sua mensagem de experiência vital, é a decantação formal de sua vida, não como ser, mas como ente.